Atos capítulo 20, versículo 17 em diante, a Bíblia diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os declaro, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, e nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, pelo privilégio de estarmos cumprindo aquilo que o Senhor tem nos mandado como igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, ter o privilégio de poder discipular as vidas, e acima de tudo, deixar que o teu Espírito possa agir nessas vidas, de tal maneira que o Senhor mesmo, levantando os dons na vida de cada pessoa, o Senhor mostre para a tua igreja, o Senhor fortifica através das experiências e daquilo que o Senhor tem dado ao rebanho, que o Senhor é Deus sobre toda a tua obra. E nós nessa noite pedimos ao teu Espírito que esteja movendo os nossos corações, para que continuemos desafiados a avançar, a fazer a tua vontade, pregando a palavra e, sobretudo, cuidando das vidas, discipulando e levantando mais obreiros para este grande dia que está por vir, quando nós todos entregaremos a Ti tudo aquilo que fizemos e estaremos para sempre contigo. Traz-nos ao nosso coração nessa noite, Senhor, o desejo e a paixão de continuarmos avançando nesta grande obra.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou aproveitar o privilégio de ser pregador para tomar água. Isso é um grande privilégio, você não tem aí, né? Queridos, essa mensagem de Paulo é uma mensagem tremenda no livro de Atos. E a gente sabe que a jornada de Paulo foi uma jornada difícil, desde o seu momento em que ele se encontrou com Jesus, desde o momento em que ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. E aquela experiência foi tão forte na vida de Saulo, na época em que ele encontra-se com Jesus, que ele permite que o Senhor Jesus tome posse da vida dele e faça algo tão forte na sua convicção, naquilo que ele cria, naquilo que ele pensava e até nos seus projetos futuros e em toda a sua vida. Ele permite que o Senhor Jesus entre e fale com ele. Isso é uma coisa tremenda na vida de cada um de nós que um dia entregamos a nossa vida para Jesus. Aliás, esse é o passaporte mais forte que temos. Todas as outras coisas vão passar, mas essa convicção que eu e você temos, que foi gerada pelo Espírito Santo na sua vida e que trouxe a convicção de arrependimento, de obras mortas, e você se declarou como filho de Deus, e a partir do momento você permite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, e isso você vai levar para sempre com você, até quando você chegar a estar diante do Senhor. Paulo, a Bíblia mostra aqui que ele esteve por 3 anos na cidade de Éfeso. Talvez de todas as cidades que Paulo passou, nenhuma delas teria sido tão impactante, tão forte e com resultados tão promissores, a ponto dessa igreja de Éfeso se tornar a igreja mais importante da era do Novo Testamento. E suplantando inclusive a igreja de Jerusalém e Antioquia. Éfeso era uma grande cidade, metropolitana, cosmopolita, e na época já possuía mais de 300 mil habitantes. Ela sediava ali o grande templo da deusa Diana. E é interessante que era um centro de idolatria e um centro de feitiçaria de toda a Ásia. E o impressionante é que Paulo, ele fica ali durante 3 anos, e naqueles 3 anos, toda a cidade é impactada. Toda a cidade é impactada. De tal forma que aquela idolatria que havia ali, ela foi completamente desarticulada. E os livros de feitiçaria eram queimados em praça pública. Eu até abro um parênteses aqui nessa noite, para contar uma experiência para você, que eu passei junto com o pastor Jonas, nosso big chef, né? Como diz lá, nosso big boss. Nós estivemos lá em Roma, né, pastor Jonas? A Solange estava na equipe, tinha outros irmãos também. Eles foram à Inglaterra, depois, na volta, fomos para Torino, lá na Itália, que nós tínhamos uma igreja lá. E naqueles dias, nós saímos, eu, o pastor Jonas e mais o pastor Israel, que era o pastor da igreja lá de Torino, e fomos para Roma. Ele vai lembrar disso. E quando nós estávamos em Roma, uma família nos recepcionou lá e nos levou para a casa deles. Nós ficamos hospedados na casa dessa família. Naquele tempo, naquele momento, nós tivemos uma comunhão tão gostosa, mas era uma família que precisava de libertação e estava passando por um momento difícil. E era uma agitação não normal, porque havia um ataque dos demônios na vida das filhas daquela família, dos parentes ali, e também dos pais que eram já crentes, mas tinham uma opressão muito grande. E naqueles dias que nós estávamos ali na casa daquela família, o pastor Jonas, eu e mais o pastor Israel e mais um grupo de irmãos, nós tivemos ali um momento muito interessante, se cumprindo o que a palavra de Deus diz aqui, que aconteceu com Paulo. Nós saímos no quintal daquela casa e nós descobrimos que aquela senhora que era dona da casa, ela mexia muito com feitiçaria.
e tinha um livro de tarô, né, pastor? Bem grande, e aquele livro, ela seguia aquelas informações, e ela fazia toda aquela feitiçaria. E foi então colocado para ela, através de uma revelação da palavra de Deus, de que ela precisava queimar aquilo. E nós nos ajuntamos lá no terreno, e ela mesmo tomou a iniciativa e foi lá e foi tirando, e ali nós fomos orando, e ela foi queimando aquelas coisas, não é? E aí foi quando, a partir daquele momento, aquela família começou a ser completamente liberta. Porque deixando exatamente para trás tudo aquilo que aquela pessoa ou aquelas pessoas estavam fazendo e servindo ao inimigo. É interessante que não mudou os dias que nós estamos vivendo, nós estamos deparando com tudo isso a todo momento. Pessoas que estão voltadas, que estão totalmente ligadas a convicções e filosofias, e feitiçarias, e idolatria, e coisas que estão penetrando e estão forçando o coração delas e fazendo com que elas cada vez mais se afastem de Deus. E Paulo, quando estava ali naquela cidade, ele vivenciou tudo isso. Ele como missionário, ele como homem de Deus, ele vivenciou toda essa situação. Mas a palavra de Deus ali prevaleceu em Éfeso, e as multidões elas foram impactadas com o Evangelho. E é interessante que cidades depois ali da província começaram a ser estabelecidas, como cidades como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Essas cidades elas foram sendo estabelecidas, e aquela igreja se tornou o grande centro de influência ali da Ásia Menor. Curiosamente, depois de 3 anos ali, Paulo deixa aquela igreja. Ele deixa aquela igreja. Depois de tantos resultados tremendos que havia começado, havia feito, e estava vendo Deus fazer. E ele começa a seguir, então, uma direção diferente que o Espírito Santo estava dando para ele. Abro uma aspazinha aqui novamente. Há 7 anos, eu estive à frente da igreja ali no Grajaú. E durante o período de 7 anos aqui, nós sonhávamos em ver essa região aqui sendo impactada por Deus. Jordélia é prova disso. Antes de Jordélio chegar, nós já estávamos ali iniciando um projeto. Fui chamado pela Igreja Batista do Povo, lá da Inglaterra, para voltar, para estarmos aqui iniciando esse projeto. Tive o privilégio de ver tudo isso se iniciar. E vermos que desde o primeiro momento não era fácil, porque a terra precisava ser cavada. E havia muitas pedras, havia muitas ervas daninhas, através de muitas plantas que estavam plantadas aqui, e precisava haver realmente um toque, uma manifestação de Deus para que a igreja nascesse aqui. E ali no Grajaú tivemos o privilégio então de cuidar desde o início de pessoas. E foi chegando um, e foi chegando outro, e fomos fazendo um trabalho, projetos. E é interessante que a igreja do Grajaú não nasceu por uma decisão de um pastor. Nasceu por uma oportunidade de Deus, um desejo de Deus, que foi colocado no coração de um homem de negócio, de um empresário, que era o irmão Moacir, não é? E a sua esposa Beth, que estão aqui nessa noite, e que trouxe, na época, o pastor Jonas aqui nessa região, mostrou aquele prédio da igreja do Grajaú, que na época era um lugar que era casa de morcegos, não é isso, Moacir? Era casa de morcegos, o lugar era muito feio, muito sujo,
cheio de problemas, cheio de situações. Mas aí no coração deles estava ali o desejo de estabelecer uma igreja, de ver Deus agir naquela região. Consequentemente, a região se ampliou, chegou até a Vila São José. E naquele primeiro momento, então, ele desafiou o pastor Jonas, nosso presidente da nossa igreja. Se eu transformar isso aqui num templo, o senhor manda um pastor? E o pastor Jonas ficou de calça curta lá, né? Ficou apertado. Falou, né? Vou ter que mandar, né? Tenho que mandar. E foi exatamente o que aconteceu. Só que o pastor Jonas não esperava, ele não, como nós falamos ainda há pouco, que o Jordélio estava gerando muita expectativa e o coração dele, eu estava sentindo do lado, até a cadeira estava meio tremendo assim. Ele não esperava que seria tão rápido. E poucos meses depois, ele foi chamado novamente, foi trazido aqui na região, e quando ele viu, já estava pronto o templo. O templo já estava transformado. Aquele lugar de casa de morcego já tinha sido transformado e era agora um novo lugar. E ali, o pastor Jonas disse, agora eu tenho que trazer o pastor. E tive o privilégio, então, de ser convidado para estar iniciando ali aquela obra. E que nos trouxe grandes alegrias, nos trouxe muitos desafios, e eu posso dizer, como Paulo disse aqui, muitas vezes lágrimas, momentos difíceis, mas você consegue, e hoje eu consigo ver, através de tudo isso que está acontecendo aqui, que o resultado é positivo. Que o Senhor está sendo glorificado. Deus está fazendo como Ele fez através de Paulo lá naquela região do mundo, naquela época. Ele continua fazendo nos dias de hoje. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus continua fazendo a mesma obra. Ele conta com você. Curiosamente, assim como Deus fez com Paulo, tirando-o daquele lugar, Deus também fez isso comigo. Me tirou do Grajaú, me tirou dessa região e nos levou de volta lá para a Inglaterra. E às vezes a gente não entende o projeto de Deus. E sabe, irmãos, nada na vida tem valor para nós como crentes se nós não estivermos dentro do centro da vontade de Deus. Não adianta você construir castelos, não adianta você construir coisas maravilhosas, não adianta você colocar os seus planos em ação e botar o seu interesse em primeiro lugar e Deus chegar para você e dizer, olha, passa uma borracha aí porque eu tenho outra coisa para você. Nós chamamos o nosso Senhor Jesus de Senhor. Amém? Amém? E Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, é Ele que manda. Amém? Você concorda comigo? Então, de que adianta nós fazermos os nossos planos e não estarmos com esses planos alinhados com os planos de Deus? Porque podemos criar uma expectativa muito grande na nossa vida e até desejo de fazer coisas muito boas para Deus. Isso pode ser até algo dentro do nosso coração saudável, mas se não estiver alinhado com os planos de Deus, não vai estar dentro da visão de Deus. E aí não vai servir para nós. E eu cheguei na Inglaterra agora no início do ano, foi no mês de março, e lá na Inglaterra eu já vi todo o cenário que está acontecendo. Eu fui ter uma reunião com a Convenção Batista Britânica, porque eu estou me ligando de novo à Convenção Batista Britânica, e só a Convenção Batista Britânica, ela tem 180 igrejas dentro de Londres, sem pastor. Sem pastor. O próprio presidente da associação de pastores lá, da Convenção Batista, ele falou para mim,
Pastor Carlos, só temos 20 pastores para suprir essa demanda. 20. E a maioria desses 20 são pessoas mais idosas, assim como os cabelos brancos que eu tenho aqui. E uma das coisas que eu percebo lá na Inglaterra e tenho visto é que a igreja não trabalha a questão da vocação. E a nossa igreja batista lá está devendo. E há anos atrás, quando os missionários ingleses saíram de lá para diversas partes do mundo, que impactaram o mundo, inclusive um deles, que é chamado o pai das missões modernas, que se chama William Carey. Esse homem impactou o mundo através das missões. Hoje a Inglaterra e diversos outros países da Europa estão sofrendo algo terrível, que se chama o pós-cristianismo. Você entra nas igrejas, eu estive em algumas igrejas lá já, igrejas metodistas, por exemplo, onde John Wesley foi o fundador, foi o homem que trouxe a vida, não é? A existência, aquela denominação, através de uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Hoje você chega em templos que dá 2 ou 3 vezes maior do que isso aqui, com 4, 5, 10 pessoas lá dentro. E a maioria desses templos estão sendo vendidos para os muçulmanos e são entregues até para outro tipo de situação na Inglaterra, menos para o propósito de servir a Deus e alcançar vidas. Hoje nós temos aí, meus irmãos, um grande desafio. Nós temos agora o privilégio de consagrar um obreiro. Não é fácil chegar a esse ponto. Você tem que cavar, você tem que trabalhar, você tem que estar ali liderando, você tem que acompanhar, você tem que levar a pessoa cada vez mais a ter a sua própria experiência com Deus e, ao mesmo tempo, orientar para que ela possa desenvolver dentro da visão de Deus aquilo que Deus espera dela. E os pastores têm essa tarefa. Mas o desafio não é só para nós, os pastores. O desafio é para toda a igreja. Porque você tem o dom que Deus te deu. Deus te deu um dom, pelo menos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem um dom, pelo menos. E esse seu dom precisa ser usado. E se você usa esse seu dom, o que vai acontecer? Você vai facilitar o trabalho dos pastores. Aquilo que nós precisamos fazer em preparar, em trazer novamente pessoas que sejam consagradas e possam desenvolver o ministério no âmbito geral da Igreja do Senhor, vai se tornar mais fácil se você usar o seu dom. Se você permitir que Deus use esse seu dom. Curiosamente, Paulo sai daquela esfera da igreja ali, e quando ele entra aqui, ele começa então, ele chama os presbíteros e os pastores daquela região, e ele traz algumas recomendações a esses discípulos, a esses pastores. E ele fala exatamente para eles que ele está saindo daquele momento ali porque Deus está dando a ele uma visão. E Deus está trabalhando na vida dele para um outro alcance. E que nem ele mesmo sabe o que vai acontecer na sua vida, a não ser, ele tinha certeza, e isso é o que nós todos precisamos ter certeza, é de que os dias não vão melhorar, meus irmãos. É que nós vamos ter prisões, é que nós vamos ter perseguições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós vamos sofrer situações difíceis, porque esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Mesmo com toda a fúria do inimigo, mesmo com tudo aquilo que venha contra a vontade, a palavra e a graça de Deus, eu e você, Deus não abre mão de sermos instrumentos dele para levarmos esse poder e essa graça dele também. É nessa saída de Paulo, então, que ele chama os pastores, os presbíteros da igreja, e ele conversa com ele e transmite a ele alguns princípios. A primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, e que Paulo traz ao coração daqueles irmãos que ali estão, ele chama os irmãos e diz, olha, servi ao Senhor
com toda a humildade e com toda lágrima. Paulo chega a dizer para ele, olha, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei a essa província da Ásia. Desde o primeiro momento em que cheguei aqui, desde o primeiro momento em que estive no vosso meio, vocês sabem que eu estive servindo ao Senhor. E sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos ter compromisso é com Deus. Primeiro compromisso da minha vida, da sua vida, é com Deus. Nós temos que ter um compromisso com Deus, servir ao Senhor. É muito fácil para nós, na igreja, acharmos que muitas das vezes estamos servindo a Igreja Batista do Povo. Estamos servindo a uma denominação, estamos servindo a um grupo de pessoas, ou algumas outras pessoas com outros interesses. É muito importante que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, entendamos que nós temos uma vocação, e essa vocação é para servir ao Senhor. É Ele que é o Senhor. E cada um de nós, um dia, vamos prestar contas do que somos, do que temos, do que fizemos e do que não fizemos diante dEle. Paulo está dizendo aqui, é servir ao Senhor. Primeira coisa, nós, como pastores, líderes e homens de Deus que somos, é saber a quem estamos servindo. Pergunta para o seu irmão, a quem você está servindo? Parece uma coisa muito simples, mas se isso não for uma clareza na nossa mente, se isso não tiver resolvido em nós, nós vamos achar que estamos servindo as denominações, a grupos de interesses, a interesses particulares, e não ao Senhor. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós estamos servindo ao Senhor. E quem serve a Deus, meus irmãos, não vende a sua consciência. Quem serve a Deus não serve a outros interesses. Quem serve a Deus, não é? E nós que servimos ao Senhor, não vai facilitar a vida de ninguém. Pelo contrário, nós vamos fazer exatamente o que o Senhor quer que façamos. Uma das situações que somos conhecidos lá fora do Brasil, e que não é muito bom, principalmente na Inglaterra, é o tal do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, muitas das vezes, impede que nós façamos a coisa da forma correta. Eu estava um dia, quando nós abrimos a igreja de Oxford, que o pastor André está pastoreando lá, eu estava lá na cidade de Oxford, de repente o telefone toca, era um policial. Aquele policial, ele começou a falar comigo no telefone. E ele falou assim, olha, eu estou aqui com um rapaz, um brasileiro, e ele disse que conhece o senhor é pastor aqui. Eu falei, sim, sou pastor. Ele quer falar com você. Aí eu falei, tá bom. E passou o telefone para o rapaz. Naquela hora o rapaz falou comigo, pastor, é o seguinte, olha, rapaz, estou numa situação aqui meio complicada. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, é que eu esqueci de pagar o seguro do carro e lá na Inglaterra é proibido você dirigir um carro sem seguro. Você não pode colocar a mão num veículo se você não for segurado para dirigir aquele carro. E ele ali, olha, mas eu queria que o senhor falasse com o guarda que eu vou pagar agora. Eu vou lá para o banco pagar. Então, dá um jeito, pastor, fala com ele aí para mim, por favor, não é? Que eu vou pagar. Eu falei para ele, olha, querido, você vai pagar, mas primeiro você vai parar lá na delegacia. Depois que você estiver na delegacia, aí eu vou lá conversar, sim, com a polícia, as pessoas que estavam lá, e ele não falava inglês também, e nós vamos ver o que nós podemos fazer. Mas você não vai poder sair da penalidade que você já está. Você infringiu a lei. E sabe uma coisa, queridos? Você sabe qual é a multa para uma pessoa que dirige um veículo dentro da Inglaterra e que não paga o seguro? 5.000 libras, 25 mil reais. 25 mil reais é a multa. Esses dias agora eu tive que tirar a minha carteira de motorista lá.
Porque antigamente, quando eu estava lá na Inglaterra, nos anos anteriores, eu podia dirigir com a carteira internacional, não tinha problema nenhum, até a brasileira no primeiro ano. Mas agora, por causa das situações que os estrangeiros estão criando no país e tentando burlar a lei, então é obrigatório para qualquer pessoa que está residindo no país ter que tirar a carteira de motorista inglesa. E eu tive que tirar agora nesses dias, e graças a Deus passei, consegui passar, porque eu não posso infringir a lei. Muitas igrejas e líderes nos dias de hoje, eles estão pregando e ensinando um caminho mais fácil, o caminho do jeitinho, e nós, os brasileiros, muitas das vezes somos conhecidos por isso. Paulo aqui está dizendo que ele não cansou de ensinar. Ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Muitas das vezes com lágrimas, muitas das vezes com perseguições, muitas das vezes com dor. Isso quer dizer que não garante a você estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, e que você não vai passar por isso. E tem muitas igrejas e líderes hoje ensinando que existe um outro caminho que vai evitar você passar por isso. Mas Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, eu sou agora compelido, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E sabe, meus irmãos, isso aqui não é privilégio só do apóstolo Paulo. Jesus disse muito claro para nós que nós iríamos enfrentar situações. Nós iríamos ser levados no meio de situações onde existiriam lobos ferozes, serpentes, escorpiões. Nós estaríamos no meio deles. Mas ele também disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele iria nos proteger, Ele iria nos guardar, Ele iria nos dar autoridade, Ele iria nos fortalecer naqueles momentos difíceis. Ou seja, a mensagem que temos do Evangelho, a presença dEle, por estarmos servindo a Ele, nos garante que Ele, como autoridade maior, Ele faz com que o Seu nome seja glorificado. E nós vamos receber disso. E nós temos esse privilégio de poder ir adiante. Sirvam ao Senhor. Nunca percam de vista isso. Servir ao Senhor é fundamental. Não há como vermos a bênção de Deus sem servir ao Senhor. E em segundo lugar, eu queria destacar aqui, a segunda coisa que impressiona aqui em Paulo, é que ele mostra aos presbíteros de Éfeso o compromisso que ele tinha com ele mesmo e com sua vida de integridade. Versículo 18 diz assim: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. A integridade na vida do líder é fundamental para o avanço da obra de Deus. E é tão sério isso, que se você serve a Deus por 20 anos, e você comete um pequeno deslize, sabe o que vai acontecer? Apaga tudo aquilo. Você não vai ser conhecido naqueles seus 20 anos. As pessoas vão conhecer você como a pessoa que pecou, que errou. Se por um lado nós temos o privilégio de ter um Deus tremendo que está conosco e que mostra a sua graça e o seu poder nas nossas vidas e que tem nos dito diariamente que estaria conosco até o final dos tempos, por outro lado nós temos a responsabilidade de manter viva essa chama de Deus. E a única maneira de mantermos viva essa chama de Deus na nossa vida é a nossa integridade pessoal. Hoje nós estamos vendo aí a crise de integridade no mundo inteiro. Todos os dias nós ouvimos pelas notícias, na internet, na televisão, em todos os meios de comunicação, o tanto de pessoas que estão caindo da fé. O tanto de pessoas que estão sendo atingidas pelo inimigo. O tanto de pessoas que estão causando escândalos na igreja do Senhor.
Os irmãos têm uma ideia, lá na Inglaterra, uma das maiores igrejas lá, inclusive o pastor Samuel que está aqui conheceu, é a Ectas Christian Fellowship, pastoreada pelo pastor Roger Foster, que foi o fundador da Marcha para Jesus. Ele que veio aqui no Brasil, trazido pelo pastor Estevão Hernandes, e ele que foi o mentor dessa marcha. Essa igreja, ela estava crescendo de uma maneira tremenda na Inglaterra, abrindo-se muitas congregações. E eles tinham uma característica, eles não tinham templo, eles usavam escolas. Aos domingos, eles se encontravam em diversos bairros de Londres e em diversas cidades da Inglaterra, dentro das escolas. E lá eles faziam os cultos. Só teve um problema, é que o governo trocou, mudou. E o governo que entrou não queria mais permitir que as igrejas usassem as escolas. E num dia só, eles já com mais de 60 congregações, não sabia o que fazer. Aonde colocar 60 igrejas em diversas partes da Inglaterra, sendo que o governo agora não permite. E realmente ele não pôde, e ele teve que buscar lugares e alugar local, e não é fácil alugar local lá na Inglaterra, porque o país é pequeno, poucos são os prédios que têm acessibilidade para fazer esse tipo de trabalho, então não foi fácil para ele. Mas só que eles oraram, e Deus começou a abrir as portas, e alocar aquelas igrejas, em lugares e situações. Deus foi fazendo uma obra bonita. Só que a liderança que estava junto, que estavam trabalhando e orando, buscando ao Senhor, para que aquele trabalho pudesse se expandir mais ainda, e eles pudessem então alcançar a possibilidade de ter uma igreja realmente em bons locais, boas propriedades, de repente houve um problema na liderança. E a única solução para resolver o problema, tiveram que separar. E houve uma cisão na igreja. Aquela igreja que nos anos 90 era uma igreja transformadora, influenciadora, uma igreja que levava milhares de jovens, fazia tantos acampamentos, coisas maravilhosas na Inglaterra. Se você vê hoje essa igreja, você até chora. Acabou a influência, acabou o mover de Deus, acabou o impacto. E hoje ela é uma igreja comum. É uma igreja comum. O que faz da nossa igreja ser uma igreja impactante? Será que é o lugar? Será que são os aparelhos? Será que são as coisas maravilhosas que temos aqui? Isso é tudo muito bonito, isso é tudo muito maravilhoso. Você está aconchegado aí num lugar gostoso, mas não é nada disso que faz essa igreja impactar este lugar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que faz impactar o local onde nós estamos é essa presença de Deus que flui através da nossa vida e que nos enche cada dia mais e que nos leva a viver com humildade, com graça, com simplicidade e permitindo que Ele faça a obra. E a partir do momento que nós deixamos o Espírito de Deus fluir através de nós, o que vai acontecer? Toda a região será impactada. Não adianta termos lugares maravilhosos se não permitirmos que esse Espírito, ele haja por trás ou por dentro de nós, através de nós. Paulo tinha um compromisso com o Senhor. Ele não só servia o Senhor, mas ele tinha um compromisso com ele mesmo, com a sua integridade. E ele sabia que a sua integridade era valiosa. E eu e você só sabemos que a integridade é valiosa quando nós perdemos. Qualquer pessoa aqui dentro sabe disso. No momento em que você e eu abrimos as portas para o pecado e fazermos aquilo que não é o que Deus espera que façamos, aquilo vai gerar em nós uma situação terrível. E depois, quando você está ali, em volta a toda aquela situação, o que vai acontecer? Você vai ver, puxa vida, perdi a oportunidade de ser um instrumento forte de Deus. Olha o que eu deixei o diabo fazer na minha vida. O diabo só quer uma pequena oportunidade
na sua vida para acabar com a sua integridade. Porque, na verdade, ele não tem nada contra você, mas ele tem contra o Senhor. Mas ele vai agir na sua vida para que esse Deus que serve, que está em você e que serve ao mundo, possa parar a ação do seu espírito, que está sendo vivido e está levando milhares de pessoas a conhecer o Senhor. Samuel, no capítulo 12, certa vez ele reúne o povo de Israel, estava tão decepcionado porque o povo havia pedido um rei. E aí Samuel disse: olha, vocês estão pedindo um rei, por que vocês não querem o Senhor como rei de vocês? E ali Samuel, ele, diante do povo, como profeta desempregado ali, ele diz assim: olha, então agora eu vou prestar contas a vocês aqui. Eu quero saber diante de Deus, diante do Senhor e diante de vocês aqui, o que eu fiz no meu ministério aqui com vocês, que desonrou a Deus e que trouxe escândalo no reino de Deus, para vocês quererem um rei. E se nós olharmos lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Samuel faz ele leva o povo a pensar sobre esse momento de prestação de contas. E no capítulo 12, ele diz assim: agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. Meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E o povo disse: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora fiquem, pois, aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor. Naquele momento, Samuel coloca diante daquele povo, ele faz uma prestação de contas do seu ministério e ele pergunta àquele povo: olha, o que eu fiz para que eu me tornasse um escândalo e que vocês então não quisessem mais a minha liderança e dispensassem isso, porque o Senhor havia estabelecido daquela forma para buscar um rei para vocês. E Samuel foi enfático em dizer: olha, vocês veem em mim que eu sou uma pessoa íntegra? E todo o povo disse: sim, você é íntegro. Agora, uma coisa interessante, Jordélio, é que Samuel, ele aceitou o testemunho daquelas pessoas, mas aquilo só não valia para Samuel. E uma coisa é muito interessante na nossa vida ministerial: às vezes nós somos aplaudidos pelos homens, às vezes as pessoas ali nos consideram, eles até dizem para nós: olha, realmente você está fazendo muito bem, isso, aquilo, outro, mas o testemunho humano, ele é limitado. E o maior do que o testemunho humano é o testemunho de Deus. E você precisa não somente do testemunho das suas ovelhas e dos seus pastores, mas muito mais de Deus. De que adianta você estar sendo aprovado diante de todo mundo aqui e sendo desaprovado de Deus? Porque aonde você está e o que você está fazendo, o pastor Jonas, o pastor Ivênia e nenhum das ovelhas aqui vão estar lá. É você sozinho, você e Deus. E Samuel, ele viu tanto isso, era tão sério na vida dele, que ele disse assim, no versículo
de número 13, ele diz assim: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecer ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. E quando vocês pediram um rei? Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. A integridade de um homem, ela tem que ser corroborada pelo poder de Deus na vida dele. E aqui a Bíblia diz assim: então, assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Ali quem estava testificando a integridade daquele homem não era só o povo, também, sobretudo, era o Senhor. Que Deus possa usar a sua vida, e estar sempre corroborando a sua vida diante das pessoas, do ministério, da igreja, em tudo aquilo que você está fazendo. Que a aprovação não seja só dos homens, não seja só porque você alcançou uma meta, ou porque você buscou algo muito maravilhoso, mas, sobretudo, que o Senhor se alegre de você e diga: Ele está fazendo de acordo como eu tenho falado.